É um equipamento muito importante esse Disque Denúncia que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, tem utilizado também através dos veículos de comunicação e propagar essa reativação do serviço que acaba ficando também à disposição de toda a sociedade. Isso acaba sendo também uma vitória para todos nós no quesito prestação de serviço, que a OAB tem utilizado através dos veículos de comunicação. Nós estamos acompanhando desde a última semana atentamente as definições de Brasília e os debates, as grandes discussões. E entre os casos mais debatidos está exatamente a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que na última quinta-feira, dia 11 de abril, também vetou em um dos trechos a lei das saidinhas, que restringe a saída temporária dos presos no semiaberto, em regime semiaberto. No entanto, o presidente vetou um trecho do texto aprovado pelo Congresso que impediria os detentos de deixar a cadeia para visitar a família em feriados e datas festivas. A prática tem como objetivo ressocializar os presos. Nós estamos aqui recebendo no estúdio o advogado criminalista Welton Roberto. Welton, seja bem-vindo. Doutor Welton, grande abraço. Vamos falar um pouquinho sobre essa medida que foi adotada na semana passada e que gerou também um conflito de opiniões, muitos debates sobre essa questão da saidinha temporária. Boa tarde. Bom, boa tarde. Primeiramente, é uma falsa polêmica, até porque eu digo que muitas pessoas que falam sobre a saidinha desconhecem por completo o sistema prisional brasileiro. E, inclusive, desconhece a lei de execução penal. Porque essa questão da saidinha, e aí dá uma ideia de que as pessoas estariam saindo aos montes, aos borbotões das cadeias, é equivocada. A saída provisória, tão somente para a visita de familiares, só se dá no regime semiaberto. Ou seja, quando os presos já cumpriram parte da pena no regime fechado, efetivamente nas cadeias. A saída se dá de colônias agrícolas ou industriais em estados brasileiros que as têm. E quais são os estados brasileiros que as têm? Pouquíssimos. Por quê? Porque o sistema prisional brasileiro, que é feito em regimes aberto, semiaberto, fechado, semiaberto e aberto, ele só tem o regime fechado. Em todos os estados brasileiros, nós só temos o regime fechado. Então, ao invés de nós estarmos falando e trabalhando para que todos os estados brasileiros tenham os três regimes, fechado, semiaberto e aberto, se cria uma falsa polêmica com a saidinha, né? Até dá uma ideia de que os presos estariam saindo deliberadamente da cadeia, é totalmente equivocado isso. E aí, mais uma vez, se ganha um contorno de quem estaria defendendo ou não, por exemplo, a bandidagem, por estar permitindo que essas pessoas saíssem dos presídios para visitar familiares. E aí vem aquela história, que por muitas vezes também a imprensa tem uma certa responsabilidade na falsa informação. Claro. De que essas pessoas não voltariam, não teriam voltado ao regime semiaberto. Mas vejam, para a gente poder esclarecer a população o que é o regime semiaberto, é um regime de quase que autorresponsabilidade. A Alagoas não tem o regime semiaberto. O que acontece hoje em Alagoas é: os presos saem diretamente do regime fechado para casa. Saem com uma tornozeleira eletrônica. Então, veja só, essa falsa polêmica criada sobre a saidinha se dá por desconhecimento, por ignorância e por má fé. Porque o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, através, logicamente, do conhecimento do ministro Lewandowski, que é o ministro da Justiça, ele tem como escopo fundamental cumprir a dicção do artigo 1º da Lei 7.210 de 84. Qual é a dicção do artigo 1º da Lei 7.210 de 84? A finalidade da pena é a ressocialização harmônica do condenado à sociedade. Você dizer, mas saidinha, os presos têm direito à visita familiar. No regime semiaberto, eles trabalham, na verdade, ou estudam e automaticamente estão em um lugar, em um ambiente que não é um regime fechado, onde as famílias têm mais acesso a todos eles. E na ausência do regime semiaberto, o que acontece? O regime de autorresponsabilidade. Nós também não temos as casas de albergados sequer em Alagoas, sequer na maioria dos estados brasileiros. Então, o que acontece com os presos hoje? Eles cumprem 1/6 da pena em crimes não hediondos, 2/5 da pena em crimes hediondos e vão para casa, estão em sociedade aqui. Ninguém fala dessa, que eu vou batizar de saidona, né? Ninguém está criticando a saidona porque eles são ignorantes. Os deputados que estão tratando desse assunto são ignorantes. Eles não conhecem a legislação brasileira, aí ficam aí de ganhar likes na rede social para se dizer que eles são os grandes defensores da sociedade. Defensores seriam se exigissem que todos, indistintamente, cumprissem as penas no regime fechado, semiaberto
e aberto, de maneira a integrá-los de forma harmônica à sociedade. Ficar criando falsas polêmicas, ficar criando falsos problemas, só dá isso. A gente, ao invés de estar fazendo os grandes debates, estamos agora nos debates comezinhos, pequenos, sobre quem pode ou quem não pode, por exemplo, sair do regime semiaberto para visitar o seu familiar. E aí grava, e aí veja só, vindo para cá, já teve um juiz que considerou essa lei inconstitucional, mesmo antes dela vigorar. Por quê? Está se exigindo o exame criminológico para que nós possamos falar em progressões de regime. O que é o exame criminológico? É a ideia de que alguém vai ser estudado para dizer, olha, você já está adaptado à sociedade e você provavelmente não cometerá mais crime. Aí eu pergunto a você, qual exame psicológico ou psiquiátrico pode dizer que você, ainda que não tenha cometido crime algum, não vai mais cometer crime? Não é científico. Então, nós não temos sequer estrutura hoje no sistema penitenciário para falar em progressão de regime do juiz. Imagina exigir um exame criminológico. O que vai acontecer? Retenção de presos nos regimes fechados, retenção de presos no regime aberto e teremos problemas. Agora, advogado Elton Roberto está aqui concedendo essa entrevista no estúdio do Gazeta News, a edição da tarde, falando sobre as saidinhas temporárias. Existem algumas regras estabelecidas na lei para aquele, por exemplo, que a lei contempla em ver os seus familiares, saídas em datas comemorativas. Quais são as regras, por exemplo, para que a sociedade possa entender e não pensar que é um avalanche, por exemplo, de pessoas que estão cumprindo pena que serão devolvidas às ruas, como muitas vezes se propaga? Perfeito. Primeiramente, somente aqueles que estão em regime semiaberto. Ok. Ou seja, todos os presos cumprindo pena em regime fechado, eles não podem sair em hipótese alguma do presídio. Isto é, não teremos presos saindo do Baldomero Cavalcante, do presídio do Agreste, de todos os presídios de Alagoas, ninguém sai para nada. Isso já inclusive rendeu até uma coisa engraçada e ao mesmo tempo trágica de uma cliente que chegou no escritório e disse, olha, eu queria que meu filho passasse o Dia das Mães comigo. Eu falei, mas senhora, ele está em regime fechado. Mas ele não pode vir falar. Eu falei, não, regime fechado não pode. Então assim, vamos tirar essa mística que se criou. Presos em regime fechado não podem sair. Somente os que tiverem regime semiaberto e que colocarem bom comportamento carcerário é que podem pedir saídas temporárias para datas específicas. Em lugares que têm regime semiaberto. Em lugares que não têm, eles já estão soltos. Eles estão, no máximo, controlados com uma tornozeleira eletrônica, que também é a modalidade hoje moderna da nossa tecnologia. Mas a tornozeleira eletrônica não garante que o preso esteja em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Ele está em todos os lugares, está na sociedade. Então, a gente precisa entender qual foi a mudança. A mudança é impedir que mesmo os presos em regime semiaberto, que tenham sido condenados por crimes violentos, que tenham resultado morte, eles não possam ter essas saídas temporárias. E ainda está alargando essa questão. Os crimes hediondos também não terão saídas temporárias. O que, a meu ver, vai dar um debate muito grande junto ao Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade de nós tratarmos, por exemplo, já no regime semiaberto, os presos que galgaram o benefício de sair do fechado para o semiaberto. Ora, se eu já deixei o preso sair do regime fechado, que é muito mais enclausurado, para o semiaberto, significa que ele, de alguma forma, se ressocializou para estar no regime menos gravoso. Como é que eu vou continuar dizendo que ele é uma pessoa periculosa e não pode visitar a família? E não pode ser reintegrado harmonicamente, pouco a pouco, à sociedade? Então, essas questões que estão sendo tratadas nessa polêmica da saidinha, elas são falsos problemas. O problema mais sério no Brasil, na verdade, é nós estruturarmos de maneira digna, porque também já foi considerado o sistema brasileiro como estado de coisa inconstitucional pelo próprio ministro Lewandowski, em um dos seus grandes votos, acompanhado à unanimidade pela Corte Suprema. Nós precisamos fazer com que o sistema brasileiro volte a ser um sistema, ou na verdade seja um sistema desde a sua concepção de 84, como um sistema digno de cumprimento de pena. Regime fechado, regime semiaberto e aberto. E isso, sim, protege com mais eficiência a sociedade e para de ter esses arroubos, né, de dureza. Vão ser duros com os bandidos. Ser duro com o bandido é fazer ele cumprir pena em todos os regimes. O que está acontecendo no Brasil é que eles só cumprem pena no regime fechado. Nem o semiaberto, nem o aberto existem no nosso sistema brasileiro.
Eu gostaria de agradecer a sua participação e não poderia também, nesses agradecimentos, de perder essa oportunidade, deixar aqui essa oportunidade de lado. Falando um pouquinho agora, saindo da esfera jurídica, onde você, como advogado criminalista, acaba exercendo muito bem essa função, para o campo da política. Uma última colocação, só tenho 30 segundos agora aqui. Como é que você recebeu a citação de seu nome como um possível vice para concorrer à Prefeitura de Maceió de Rafael Brito? Bom, primeiramente eu fiquei... Chegou a ter conversas? Não, conversas não existiram, mas fiquei me sentindo lembrado, e ser lembrado significa que nós estamos no caminho certo. Logicamente que eu tenho o partido que vai decidir isso, mas ter o nome cogitado já me deixa feliz em saber que tudo aquilo que nós viemos fazendo desde 2016, com muita coragem, com muita ousadia, tem dado certo. O Elton Roberto aqui cumprindo, né, aquilo que diz, 30 segundos fechadinho. Com isso, agora nós vamos a um rápido intervalo. Muito obrigado, viu, Elton? Eu agradeço. Boa sorte na sua jornada. Tchau. Nós vamos a um rápido intervalo agora. Na volta teremos o terceiro e último bloco dessa edição do Gazeta News, edição da tarde, tá certo? Continue conosco, voltamos já. Sentiu sintomas